Fala galera, Bigode na área, tudo bem? Vamos começar aí o vídeo e o tema de hoje é ganhadores do draft. Bom, eu vou começar falando sobre, pra mim, o grande time desse draft. Pra mim, foi o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys começou ali na primeira rodada escolhendo CeeDee Lamb, um dos grandes wide receivers desse draft. Se não o melhor, um dos melhores. Ali disputando só com Jerry Jeudy e talvez com Henry Ruggs. Mas continuando, na segunda rodada eles escolheram Trevon Diggs, um jogador de Alabama, um cornerback que chega para fazer ajuda imediata a esse time que perdeu o Baron Jones na off-season. E aí já é uma peça bem importante que deve encaixar bem nesse time e já pode ter esse impacto imediato. Depois foi escolhido Neville Gallimore, jogador de Oklahoma, um defensive tackle para mim muito bom, que tem muito a evoluir na NFL, com um pass rush muito bom, que pode auxiliar muito nesse time. E outra escolha do Dallas para mim que foi muito interessante foi Tyler Biadasz, jogador de Wisconsin, um center, que chega aí para substituir o aposentado Travis Frederick. E assim, não é um jogador tão pronto, mas é um jogador que tem um potencial, então é muito bom olhar isso. E como o Dallas está precisando de um center, provavelmente ele já vai ser titular e vai dar uma ajuda inicial aí para Dallas. Bom, finalizamos aqui a parte do Dallas Cowboys e vamos para o segundo colocado. Para mim, o segundo colocado nessa lista não é nenhum time, mas sim Drew Lock, o quarterback do Denver Broncos. Por quê? O Broncos endereçou na primeira rodada Jerry Jeudy, wide receiver de Alabama. Na segunda rodada, o Broncos endereçou KJ Hamler, wide receiver de Penn State. Muita gente criticou a escolha, mas para o ataque é uma boa escolha. Por isso eu não coloco o Broncos como um vencedor, mas sim Drew Lock. Na terceira rodada, o Broncos trouxe em uma das suas três escolhas Chance Burry, que é um jogador aí que era center de LSU e era, para mim, o segundo melhor center dessa classe. E aí, na quarta rodada, o Broncos foi atrás de Albert Akwebunan, que é um jogador muito interessante, o segundo nome difícil de falar, jogador que veio da Nigéria, e ele é um tight end extremamente interessante, primeiro porque ele jogou com o Drew Lock na faculdade de Missouri, e segundo, porque ele é um jogador extremamente atlético. É um jogador que fez o tempo no tiro de 40 jardas com 4 segundos e 49 centésimos, o que é uma marca sensacional para um tight end. É marca de running back wide receiver, só que com um tight end que tem 1,98 m e 117 kg. Então é interessante ver essa escolha e ver como vai evoluir. Então Drew Lock esse ano teve alguns flashes no ano passado, então esse ano ele tem armas aí para jogar. Eu vou pegar aqui minha colinha pra gente poder ver. E o próximo time que eu coloquei nessa lista foi o Cincinnati Bengals. Por que eu coloquei o Cincinnati Bengals nessa lista? Vamos lá. Primeira escolha, Joey Burrow. Não tem muito o que falar. Primeira escolha geral do draft. Joey Burrow foi simplesmente o melhor jogador do college football na última temporada, ganhou o Heisman e vinha para essa temporada como aí o segundo melhor prospecto, provavelmente só atrás de Chase Young. Na segunda rodada, eles botaram um alvo pro Joey Burrow. O time já tem AJ Green no ataque e endereça T. Higgins, um wide receiver de Clemson, que pode ajudar muito aí sendo wide receiver 2, tem um teto ainda para evoluir. Para mim não era um dos melhores wide receivers da classe, mas é um bom alvo aí pro Joey Burrow. Na terceira rodada, Logan Wilson, linebacker que veio de Wyoming, é um playmaker, é um jogador que jogou num nível abaixo do college, então é importante ficar de olho nisso, mas ele era um playmaker, um jogador que fazia bem na cobertura, era instintivo e assim, o nível competitivo era complicado, tem que ver como ele vai vir no nível profissional, mas para a escolha de terceira rodada, ótima escolha. Na quarta rodada, o time abriu a rodada escolhendo Akeem Davis-Gaither, um jogador de Appalachian State. É um jogador que ele joga às vezes como outside, às vezes como inside linebacker, e é interessante ver como ele vai evoluir, porque também é um jogador que tinha um nível de competição um pouco abaixo, mas um jogador extremamente bom na cobertura, mas peca contra o jogo corrido. Então vai ser interessante a gente ver aí como o Bengals vai conseguir fazer mais ou menos aí esse encaixe dos jogadores, mas eu achei o draft com ótimos pesos e contrapesos ali para esse time. Depois eu coloquei aí o New Orleans Saints. Aí muita gente não concorda comigo, muita gente falou do Ravens, eu discordo do Ravens por algumas escolhas, mas não vou discutir isso aqui. Coloquei o Saints, primeiro por causa do César Ruiz. O César Ruiz é um jogador de Michigan, um center, o melhor center dessa classe, e ele chega para adicionar muito a essa equipe que estava precisando aí de um reforço nessa posição. E aí, só na terceira rodada, o time consegue escolher
Zach Baum, que é um jogador de Wisconsin que é muito bom jogador. Ele estava cotado para sair na primeira rodada e sai agora na terceira rodada. Vai ser interessante ver esse jogador porque ele joga ali de outside linebacker, pode atuar como middle, mas ele é muito bom apressador de passe, só que ele tem um tamanho pequeno para linebacker. Então vai ser interessante ver como ele vai se adaptar na NFL, mas foi uma escolha muito interessante, um talento de primeira saindo na terceira rodada. E aí, outra escolha foi Adam Trautman, um jogador que joga na segunda divisão, que vem de Dayton, um tight end, que chega aí para suprir uma carência que tem nesse elenco. E a chegada do Adam Trautman, muitos comparam o Adam Trautman a Gronkowski, e isso é muito interessante da gente ver. Então vamos ver aí como ele vai se desenvolver, como ele vai se adaptar ao nível profissional. E a gente passa agora para os Lions, que foi o quinto time não, na real, o quarto time, mas o quinto tópico que eu coloco hoje nesse vídeo aí. Muita gente queria que eu botasse Ravens, muita gente me falou de 49ers, mas eu acho que o Lions fez um draft muito bom. Primeiro porque a primeira escolha deles foi Jeff Okudah, um jogador que é um cornerback muito acima da média, que chega para ser um dos tops cornerbacks da NFL. Na segunda rodada eles pegaram DeAndre Swift, para mim o melhor running back desse draft. É um jogador que tem muita facilidade aí de correr entre os tecos, de mudar de direção, interessante de ver porque ele já vai dar uma ajuda imediata a esse time do Detroit Lions. E aí depois eles pegaram Okwara, que é um jogador de Notre Dame, que é um jogador, um apressador de passe, um outside linebacker, um jogador que vai adicionar muito a esse time aí na primeira temporada, um jogador que tem ainda um teto de evolução, mas que tem bastante potencial aí na NFL. Não é um jogador, para mim, de tanta ajuda imediata assim como os outros, mas ele chega para poder ajudar e para poder evoluir. Depois disso, Jonah Jackson, jogador de interior de linha, atua tanto como center, tanto como guard, de Ohio State. Um jogador muito interessante para ver a evolução na NFL e para mim um dos melhores interiores de linha dessa classe, inclusive disputando aí com o Cesar Ruiz e com o Kingsbury que eu coloquei no vídeo do Broncos. E depois eles escolheram um guard que pouca gente tem ouvido falar, que é o Stenberg, que é um jogador que para mim é muito interessante. Eu fui analisar os vídeos dele, fui analisar mais a fundo o que ele fez na última temporada e é sensacional. Ele simplesmente permitiu uma pressão ao quarterback na temporada inteira. E aí vai ser interessante ver, porque essa adição de dois jogadores do miolo de linha ofensiva fortalece muito aí pro Matthew Stafford poder lançar a bola. Então são ajudas imediatas, gostei muito desses drafts. Fica aí então esses jogadores e equipes como ganhadores desse draft. Não se esquece, inscreve aí no canal. Fica aí então esses jogadores e equipes como ganhadores desse draft. Se inscreve aí no canal, dá like no vídeo se você gostou e em breve tem mais análise aí sobre o draft no canal. Muito obrigado e até a próxima.